Hoje eu estou gerando algo novo também, porque há uns 3 anos atrás Deus me deu um projeto. E eu me envolvi com tantas coisas, tipo, que não era isso. E eu acabei deixando esse projeto de lado, né? E essa palavra está pronta há muito tempo. E quando Deus falou que eu ia ministrar ela, Deus falou para mim que Ele estava gerando algo novo na minha vida também através dela. Amém? E a palavra de Deus também fala em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, todos os seres humanos. Deus criou todos nós a sua imagem e semelhança. Porém, o único ser que pode gerar, soprar, né, no caso o fôlego da vida, vamos colocar assim, somos nós mulheres. Porque nós passamos por um período de 9 meses, né, Elisa? Elisa está ali com a barriga. Aqui tem um bebê também. Então a gente passa por um período de 9 meses de gestação. E no final a gente dá a luz. A gente gera e a gente dá à luz uma vida. E durante a gestação, a gente passa por muitos processos, né? Eu tenho 3 filhos. E é engraçado que cada gestação uma é diferente da outra, né? Não sei como que foi com vocês, mas comigo uma foi diferente da outra. Uma eu tive mais exposição, a primeira, geralmente, né? Que a gente não tem um pequeno para correr atrás, daí a gente tem mais exposição. A segunda, já tinha um pouquinho mais de cansaço, porque daí o Zá tinha 1 ano e 8 meses, quando eu estava grávida da Radassa. Então, já tive que dar uma pedalada maior, assim, pegar alguém para me ajudar em casa. Então, teve um processo. E do Jô, o Jô sempre foi muito acelerado. Então, com 6 meses, eu já tive que entrar em repouso e tomar remédio para ele dormir, não para eu dormir, porque ele não dormia. Ele ficava acelerado o tempo todo na barriga. E essas mudanças, esse processo que a gente passa, ele gera, tipo, vários desconfortos, né? Não sei, eu sentia muita dor. Doía muito, assim, essa região, doía a meio das pernas, assim, tipo, aqui a coxa, porque o nosso corpo está se preparando para dar luz. Então, ele vai esticando, e a gente passa por dor, passa por enjoo, passa por um monte de coisa, não dorme, não come direito, no início tem enjoo, e vomita, e tananá, e todo mundo, né, que tem filho que sabe como é que é. Quem não tem também sabe porque escuta falar. Então, a gente passa por um processo para ter um bebê. E o nosso corpo, ele doa tudo o que nós temos para essa criança. Meu cabelo, eu falei, meu cabelo está na cabeça da Radassa. Querem conhecer meu cabelo antes da gestação? Olhem para a cabeça da Radassa que vocês vão ver o meu cabelo ali. Nada a ver com o que é hoje, mas meu cabelo, tipo, não tinha mais cabelo depois que eu ganhei ela. Cada filho leva um pouquinho de nós, né? Cada gestação é porque vai a melhor vitamina para eles, né? Tudo que tem bom em nós vai para eles. Até aí a gente se doa, né? Até ali a gente está se doando. E depois de todo o processo, vem o parto. Que hora maravilhosa, né? Eu tive o meu primeiro parto anormal, que eu falo que não é normal, nunca é normal, é anormal. E foi bem complicado, bem difícil mesmo. O Zá nasceu muito grande, eu era muito pequenininha. Falo para ele que ele era cabeçudo. Falo, meu Deus, se ele era cabeçudo demais, machucou toda a mãe. Ele dá risada. E aí eu fui procurar como que era a intensidade da dor de um parto normal. O corpo humano só pode suportar 45 unidades de dor. Mas no momento do parto, uma mulher suporta até 57 unidades. É equivalente a 20 ossos quebrando ao mesmo tempo no nosso corpo. Olha a dor. 20 ossos ao mesmo tempo se quebrando. Então, meninas que ainda não tiveram filhos, agradeçam suas mamães e orem para Jesus ser generoso com vocês. Vocês vão sentir dor. Seja o parto normal ou cesáreo, a gente vai passar pelos mesmos processos de dor. Porque eu tive os 2 partos. Eu tive o parto anormal e tive o parto cesáreo. E é ponto. Você tem que ter um cuidado para levantar. Primeiros dias tu anda meio curvadinha. Tenha o mesmo cuidado, vai passar pela mesma dor, não adianta. E eu queria conversar com vocês hoje sobre uma mulher, a Joquebede. Eu não vou ler, porque daí fica mais dinâmico. Daí depois, quem quiser anotar, em Êxodo 2, 1, 10. Conta a história da mãe de Moisés.
Eu acho muito linda essa história. E é uma das mulheres que eu tenho nesse projeto, que eu vou começar. Vou começar hoje. E a Joquebede, ela me encanta muito porque... Todos conhecem a história de Moisés aqui? Da mãe de Moisés? Na época do faraó, lá no Egito, né? Os hebreus começaram a crescer muito em número. Muito. E o faraó ficou preocupado, porque disse, eles vão crescer muito e vão acabar com o nosso povo, né? Os escravos vão dominar o Egito. Então, ele ordenou que todas as crianças que estivessem nascendo fossem mortas, né? Já na hora que nascesse, já tinham que ser mortas. E as parteiras, elas temiam a Deus e elas não fizeram o que ele mandou. Aí, ele descobriu que não fizeram. Estou resumindo, tá? Depois vocês leem. Aí, ele descobriu que não fizeram. Daí ele pegou e disse, vão lá mandou os soldados, batam de porta em porta e achem os meninos. As meninas podem deixar viver, mas os meninos têm que matar. E a mãe de Moisés escondeu ele durante um tempo. E quando ela viu que não ia mais conseguir esconder ele, eu vou falar que foi sabedoria e revelação de Deus para a vida dela. Porque ela tinha gerado, tinha dado à luz e estava protegendo o resgatador de um povo, né, de uma nação. Então, ela fez um cesto, ela colocou betume, tipo um piche e mais uma cola, para esse cesto não entrar água dentro. E ela empurrou o cesto em direção à casa do faraó, né? Não sei como é que chama, se é castelo, se é palácio, isso mesmo. Então, o bebê foi para lá no palácio. Aí a filha do faraó viu, aí a irmãzinha dele foi acompanhando para que a filha do faraó visse e ele não ficasse no rio, né, eternamente. Aí a filha do faraó viu, pegou Moisés para ela e criou Moisés, né? E lá na frente, Moisés entendeu que ele era hebreu, entendeu todo o contexto da história da vida dele. E Deus chamou ele para resgatar a nação, né, o povo dele. Então, aí tem toda aquela história. Daí foram para o deserto, passaram 40 anos, daí, depois vocês leem. Mas eu quero enfatizar essa parte em que Joquebede, ela protege ele e ela envia ele, né, até o palácio. E... deixa eu ver aqui. Então, Moisés, ele foi gerado 2 vezes pela mãe dele. Ele foi gerado quando ele estava no ventre, deu à luz, mas ele também foi gerado pela sabedoria dela, em salvar a vida dele. E Moisés, aí eu fui um pouquinho mais fundo, pensando, eu disse, Deus, Moisés foi gerado 4 vezes. Porque a palavra fala que a gente, antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus já sonhou com a gente. Ele já nos conhece, Ele formou todos os nossos ossos, a palavra fala isso. Em Jeremias 1,5 diz assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então todas nós, mulheres, fomos geradas do coração de Deus, antes mesmo de tudo. A segunda forma que ele foi gerado foi no ventre da mãe, onde a gente falou do processo gestacional. O terceiro foi onde ela guardou a vida dele. E o quarto foi através da mãe adotiva. Ela deu destino para ele até aquele castelo, ali ele ganhou uma mãe adotiva. E essa mãe, ela criou ele, ela protegeu, porque eu duvido que o faraó não tentou pegar ele, dar um jeito, matar, fazer alguma coisa. Tentou. E ela protegeu ele. E eu queria dizer para vocês que durante o nosso processo de maturação, Deus sempre vai levantar pessoas para nos proteger. Enquanto a gente está sendo maturada por Deus, enquanto a gente está passando por um processo, sabe, um processo de cuidado mesmo. Deus sempre vai levantar pessoas para cuidar, líderes, pastores, amigos. Deus sempre vai levantar pessoas para cuidar. A gente nunca vai estar sozinho. E um exemplo que eu tenho
Maria, né, e Jesus. Maria deu à luz Jesus e ela cuidou de Jesus até que Deus disse, agora tu pode começar o teu trabalho. Então, até que a gente comece o nosso projeto, Deus sempre vai levantar pessoas para nos cuidar. Então, Joquebede, meninas, ela não deu à luz uma criança, nenhum de nós somos qualquer, mas ela não deu uma luz a um qualquer. Ela deu à luz aquele que Deus escolheu para libertar toda uma nação, sabe? E na nossa mão, a gente tem esse poder de gerar e destinar. A gente tem esse poder, nós mulheres nós temos esse poder. E isso é o que nos torna muito comum com Deus. É que eu vou falando e daí eu já pulo bem pra frente já do que eu estava falando. Aí, vamos entrar em outro tópico, que além da gente gerar no nosso físico, a gente gera no espiritual, a gente gera em ambientes e a gente gera para nós mesmos, né? Então, no espiritual, a gente gera filhos espirituais, né? A gente gera o nosso ministério, vida com Deus. Isso é o que a gente gera no espiritual, o que a gente pode gerar no espiritual. Em ambientes, na nossa casa, no trabalho, a gente pode transformar todo o ambiente da nossa casa. Não sei vocês, quando eu vou na minha mãe, ela quase sempre está viajando, né? Meio folgada. Mas aí, quando eu vou lá e ela não tá, é muito estranho a minha mãe não estar em casa. Tipo, a casa é muito vazia. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Às vezes eu estou aqui e eles estão em casa, a minha turma, e daí eu chego em casa, parece que chegou, eles ficam, mãe, tu chegou, não sei o quê, vem cá, quero te mostrar, quero fazer, quero não sei o quê. E a gente gera isso, essa vida, a gente exala isso, porque isso aqui Deus deu para nós, sabe? A gente tem isso. No nosso trabalho, eu tenho, assim, uma experiência muito forte em relação a isso, porque eu nunca trabalhei, tinha trabalhado fora, e alguns anos atrás, eu casei muito nova. Não escutem isso. Era naquele tempo, agora não pode mais. É naquela época. E eu casei muito nova, tive a Zaf bem nova também. E então eu nunca trabalhei assim, empresa fora. Eu trabalhei sempre família, né, sempre junto. E eu fui trabalhar num lugar e era muito engraçado, porque as pessoas eles vinham atrás de mim e perguntavam se eu era da igreja. Aí eu não abria minha boca para falar nada, eu não falava que eu era de algum lugar. E vinha assim, ou às vezes eles vinham numa foto, né? Tu é do Bola, né? Sou. Ah, vi na foto. Ou senão, ei, tu vai na igreja? Né? Porque tem uma coisa diferente, não sei, tu vai na igreja? E daquele lugar eu consegui trazer muitas pessoas para Jesus, sabe? E teve cultos, quem acompanhou essa fase, né? Tipo, tinha culto que era só corretor dentro do culto, assim. Tinha, sei lá, 10, 12 corretores sentados assistindo o culto, né? E tem frutos disso também. A gente tem pessoas que permaneceram. E a gente é essa vida, sabe? A gente exala isso onde a gente está. Só achar aqui onde é que eu parei. Tá. Na nossa família, a gente tem exemplo na nossa família também. Né? O Bruno, a gente sempre dá esse exemplo que a família dele não são todos convertidos. A gente chega e eles pedem para a gente orar no almoço, para dar uma palavra, falar alguma coisa. E a gente não fala nada. Não, a gente não é de chegar impondo, sabe? A gente nunca impôs nada. Nós somos nós. E daí chega lá, tu pode orar pra gente almoçar? Tu pode orar pra gente, né, aqui e tal, no aniversário? E é isso que a gente faz, quando a gente exala a vida de Jesus. E nós mesmos, gerando vida em nós, parece egoísmo, mas não é. Sabe? Porque a gente também tem sonhos pessoais. A gente também tem projetos, a gente tem uma realização pessoal no nosso trabalho, né, como mulher, como família. E isso parece às vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes, tipo, para mim parecia que era egoísmo meu, eu queria um tempo para mim. Um dia louca lá em casa, eu tava jogadaça, assim, depois que eu tive Covid, eu tava bem jogada. E meio chorosa. Daí eu falei, não sou assim. Peguei e liguei pra Débora. Débora, tu lava meu cabelo hoje? Lavo. Liguei pra Nath, faz a minha unha? Faço.
Pronto, já estava nova. E não é egoísmo, sabe? Muitas vezes a gente acha que deixar um filho em casa para sair com as amigas é egoísmo. Mas não é, a gente está gerando algo para nós, para o nosso bem-estar, né? E um exemplo sobre gerar, que eu queria dar também, é sobre Jesus. Jesus, ele passou por todo o processo gestacional, né? Enquanto ele caminhava, ele pregava, ele falava, ele ensinava os discípulos. Ele foi gerando todos nós. Todos nós fazemos parte disso. E teve dores de parto na cruz, quando ele foi crucificado. Foi julgado pelos nossos pecados, quando ele sofreu as nossas dores, porque era para a gente estar lá. E ele passou por todo esse processo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele nos deu vida. Amém? Então nós somos parte de uma única geração, de uma única gestação, né, em Jesus. E eu queria dar um testemunho para vocês, bem rapidinho, meu. Fala sobre isso. Eu casei com, eu vou falar, mas não é para as meninas repetir o que eu fiz. Olha, não é para repetir, era naquela época. Eu casei com 17 anos. A gente era cristão, tudo certinho. E 1 ano depois eu engravidei, tive minha primeira gestação. E essa primeira gestação, eu estava com 8 semanas, mais ou menos, 8, 12 semanas, e eu tive um aborto espontâneo. E foi muito doloroso, muito. Eu lembro que na época, homem, eles tentam ser forte, mas aí querem dar, né, nos ajudar. E eu tentando ser forte também para ele, eu dizia, não, vai passar, tipo, né, a gente vai conseguir e tal. E na época minha médica estava viajando, que daí tem a dor física, que é horrorosa, e tem a dor no coração, né, na alma da gente. E aí eu fui na minha médica, ela chegou de viagem, eu fui lá para ela fazer exame, que eu tinha feito tudo com outros médicos, né, daí eu fui fazer com ela. Daí ela olhou meu exame e ela disse assim, Lide, seguinte, tratamento, tratamento? Ela disse, tratamento, a gente tem que esperar tu ter 3 abortos para a gente poder entrar com o tratamento para ti, que é a regra geral dos médicos, né? E da hora que ela falou isso assim, cara, me caiu os braços, eu disse, tem que passar por isso mais 2 vezes, sabe? E daí ela disse assim, porque o teu útero ele é invertido, então tu vai ter muita dificuldade para engravidar, e quando tu engravidar, tu vai perder com facilidade. Daí a gente vai ter que estudar uma maneira de tu conseguir engravidar. E eu falei, tá. Daí na hora eu saí de lá, assim, triste pra caramba, né? Chorei. E daí eu falei pra Deus, eu disse, não, Deus, eu não aceito. Não aceito eu passar por tudo isso de novo, tudo o que eu passei. Porque a gente é humilhada, basicamente ali, né? Eu disse, fui humilhada, tipo, tive que fazer exame que eu não queria fazer. Eu vi, sabe? Eu disse, não quero passar por isso de novo, eu não aceito. E na hora eu já tomei posse da cura, e eu disse, não vou passar por esse procedimento de novo, não vou passar por isso de novo. Aí foram muitas coisas que aconteceram, né, gente? Estou resumindo. E daí quando chegou, passou, ela disse, tem que esperar 6 meses para engravidar. Eu disse, tá bom. Aí a gente estava se cuidando e tal. Aí deu 3 meses, eu engravidei de novo. 3 meses. Daí ela disse assim pra mim, meu, Lídia, era 6 meses que eu te falei. Eu disse, doutora, engravidei? Fazer o quê agora? Tá aí? Né? Aí ela disse assim, meu, que rápido e tal. Daí tá, gestação, ok, tudo certo. Aí, depois, quando o Zaf fez 1 ano, aí engravidei da Radassa. Tipo Elisa, assim, ó. Aí engravidei da Radassa. Aí quando a Radassa, aí eu não queria mais, eu ia adotar um filho, que a gente queria adotar, o nosso projeto era adotar. Aí quando a Radassa estava com 4 anos, engravidei do Jô. Eu tomei anti-inflamatório, coisa arada, antibiótico para a garganta, e a boca aberta, né, nunca tomou nada, nunca tomou comprimido, nada, não sabia cortar o efeito, daí engravidei. Só que o Jô foi muito inesperado mesmo, de verdade. Cada um deles eu tenho um testemunho, assim, bem forte. Só que o Jô veio num momento pra mim
que eu precisava muito da alegria de Deus na minha vida. Que eu estava muito sozinha. E o Jô, ele trouxe toda essa alegria, sabe? Até hoje, tipo, quem conhece ele sabe, né? Que ele é o sorriso. Então, ele é, sempre eu falo que ele é o carinho de Deus na minha vida. Tipo, que às vezes eu tô triste, ele me abraça. Mãe, eu te amo. Tipo, do nada, chega. Ô, mãe, eu te amo, tá? E sai correndo. Ô, mãe, vem cá. E me beija, me abraça e me aperta. Eu falo, ai, Júnior, me aperta. E ele sai correndo. Tipo, ele é o amor de Deus na minha vida. E Deus restituiu. Deus me deu tudo, sabe, que eu perdi naquela primeira gestação. Deus restituiu 3 vezes. Né? E queria deixar isso para vocês. Mas o que eu queria falar, trazendo para o nosso espiritual mesmo, é que o útero doente, ele não gera. Meu útero, ele estava doente, não estava saudável, sabe? Daí não foi possível eu gerar. Pode ser que com muito esforço a gente até engravide, sonhe um pouco, mas essa gestação pode ser interrompida na primeira barreira que vier, como aconteceu comigo. Pode ser que a gestação, até que com muita complicação, chegue ao final. Muito repouso, muitos cuidados, e que esse bebê nasça. Mas o problema inicial, que é a doença, ela ainda está lá no começo. O útero ainda não está saudável. Ou pode ser que você ou eu, a gente nunca engravide por conta da doença, ou porque já desistiu de ter esse bebê. A gente desistiu do processo porque vai exigir muito. Vai exigir tratamento, vai exigir renúncias, vai exigir perder mais de uma vez. Vai exigir médicos, muitos exames. Vai ser bem exaustivo o processo, sabe, da cura. E a gente acaba desistindo. Prefiro seguir em frente, sem essa experiência. Para que eu vou engravidar? Para que eu vou sonhar? Para que eu vou batalhar pela minha profissão? Para que eu vou batalhar pela minha família, pela minha casa? Para que eu vou batalhar pelo meu filho que está perdido? Para quê? Pelo meu pai, pela minha mãe? Para que eu vou batalhar? Esse processo é muito doloroso, dói demais, é cansativo. Venho para a igreja, oro por eles, está tudo certo. Eu não preciso viver, eu não preciso dar à luz esse sonho, eu não preciso dar à luz tudo isso. Não precisa nascer. Porque tratar a ferida dói. Quando a gente fala de ferida na nossa alma, no nosso coração, dói muito quando a gente começa a tratar. Ferida aberta. Não sei a mãe de vocês, mas eu quando eu caía, me ralava, minha mãe ela pegava o mertiolate, ardia pra caramba, ficava com as pernas vermelhas, mercúrio, ficava com as pernas todas vermelhas. E doía muito para sarar. Aí às vezes faz casquinha, aí tu vai lá e cai de novo, rala o joelho de novo em cima, arranca a casca fora. E esse processo dói muito pra caramba. Mas eu queria falar para vocês hoje que o Senhor, Ele quer ver o teu bebê. Ele quer ver o teu sonho realizado. Ele quer ver tua satisfação na tua família. Ele quer tua família para Ele. Ele quer, sabe, te ver feliz no teu ministério. Te ver feliz na tua realização pessoal, no teu trabalho. Ele quer que você viva tudo isso. Porque Ele gerou tudo isso. Lembra quando a gente leu lá no começo? Que Ele sonhou com a gente. Ele já tem uma história para cada uma de nós. Cada uma de nós Ele tem uma história. E não importa o processo que a gente está passando, a história está lá. Nosso livro está lá. A nossa história está na mão dEle. Ele já escreveu tudo. Ontem eu estava assistindo uma pregação, acho que eu até compartilhei com a Duda e com o Bruno. E ela falou assim, o nosso problema é que a gente não acessa. A fé, ela não anula a glória de Deus, ela não anula o poder de Deus. Tipo, eu tenho fé, eu recebo, não tenho fé. Isso não anula, o negócio já está pronto. Agora eu tenho que pegar para mim. Né? E é isso mesmo, sabe? Então, lá no começo a gente já viu que nós somos geradas nele. Antes de tudo mesmo existir, né? E... Sabe, a minha infância, assim, foi uma infância bem puxada.
E eu sofri rejeição já, quando a minha mãe engravidou. E eu tive contato com meu pai com 24 anos de idade. Já era casada e tinha já 2 filhos. Não tinha os 3 ainda. Não, tinha os 3 já. Eu já tinha acabado de nascer. E ano passado, meu pai reconheceu a paternidade. E esse ano agora, em janeiro, fez 1 ano que ele colocou o nome dele na minha certidão. Quando a gente se reconciliou, tinha muita coisa que eu não sabia que tinha guardado aqui dentro. Sabe? Eu sempre, quem já ouviu meu testemunho que eu contei já sabe. Eu dizia que eu não precisava dele, eu dizia que, pra quê? Já cresci sem, nem tenho contato, não tenho afinidade, tipo, já perdoei, tá tudo certo. Não precisa, né? Só que quando eu tive o contato, que eu perdoei ele, Deus me trouxe assim, como se fosse me jogou um negócio em cima de mim e disse assim, ó, tá tudo aqui o lixo que estava dentro de ti. Tá tudo aqui. Como que tu já tinha passado, tinha perdoado, tinha consertado? Sabe, então tem coisas em nós que a gente nem sabe que estava lá. A gente nem imagina que estava lá. E são essas coisas que nos impedem, às vezes, de gerar. E eu não sei, sabe, como que vocês estão recebendo isso. Para mim, assim, é bem forte, sabe? Sempre que falo em vida, eu sempre acho muito forte, muito forte. Porque a vida, ela define tudo em nós, né? Tudo em nós tem que ter vida. Porque o que não é vida é morte, né? Jesus é vida, é vida. Inferno, diabo, morte, morte eterna. Tudo que vem dele é vida. Então, eu amo muito falar sobre isso. Em Jó 14, 7, 9, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Esse momento que Jó estava passando, ele estava passando por um momento muito difícil. E ele chegou para Deus e ele disse assim: Deus, eu estou um caco, perdi tudo, estou arrebentado. Mas eu sei, Deus, eu sei que existe uma esperança para mim ainda. Nem que seja como aquela árvore lá que está cortada, que parece que não gera mais nada. Deus, ainda tem raiz nela. E eu sei que se ela sentir o cheiro das tuas águas, Deus, ela vai brotar novamente. É isso que Jó está dizendo para Deus. Nem que seja assim, Deus, me toca. Me toca hoje, nem que seja assim, pelo cheiro das tuas águas. E passamos por momentos em que nos sentimos sem vida, inférteis. Não por nossa culpa. Porque na maioria das vezes nós não somos o nosso resultado, nós somos o resultado do que os outros fizeram com a gente. Essa é muito realidade isso, sabe? Esse tempo atrás a gente passou por uma situação com a Mana, com a Radassa na escola. Cara, o diabo veio com tudo tentando detonar a identidade paterna na vida dela, a identidade masculina na vida dela. A gente foi ungindo o presbítero no domingo, segunda foi paz, na terça veio com os 2 pés. Tipo, tentando mesmo tirar isso, sabe? Na hora me veio e disse, cara, foi o que eu vivi com meu pai, foi o que minha mãe viveu com o pai dela, e tá tentando fazer isso na vida da Radassa, tirar a identidade masculina, tipo, a proteção que ela tem na vida dela. Porque os irmãos dela respeitam ela, os avós respeitam, os amigos respeitam, o pai respeita. Aí trouxe uma encrenquinha lá, não sei de onde, para desrespeitar, para tirar isso dela, sabe? Eu disse, não. A gente orou, né? A gente se levantou na Inês em oração com algumas pessoas. E, glória a Deus, passou. Né, filha? Então, a gente não é resultado do que a gente, na maioria das vezes, do que nós mesmas fizemos com nós. Nós somos resultado do que os outros fizeram com nós. Né? Um pai, uma mãe, um amigo, enfim. Né? E a gente se sente infértil, sem vida. Né? Por problemas, por situações. Aí a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado, os nossos planos de lado. Olhamos para o passado e vemos tantas marcas, feridas, que nos impedem de seguir. A gente pode que está sozinha, a gente acha que está sozinha. A gente acha que não tem direito. Se é chegar a Deus, a gente tem vergonha de falar com Deus. A gente tem vergonha de correr para a cruz.
A gente tem sensação de indignidade, de merecimento. Nós não somos dignos de nada e não merecemos nada, mas eu sei que Jesus morreu por todas nós e a gente tem vida nele. A gente sente falta de pertencimento, abandono, rejeição. A gente sente muitas coisas, sabe? Porque em todo tempo o inimigo ele tenta tirar isso de nós, ele tenta nos ferir. Não nos deixa produzir para Deus. Não nos deixa produzir para nós, não nos deixa produzir para nossa casa, não nos deixa produzir para os nossos filhos, para aqueles que nos rodeiam. Ele nos paralisa com essas situações. Mas Deus é vida e plenitude. Plenitude significa ser completo em tudo, ser pleno em tudo. E Deus é isso para nós, na nossa vida. Aqui nesse texto a gente viu que a árvore ela foi cortada. E às vezes a gente confunde ser cortada com ser podada. Quando a gente é podado, é para que a gente venha dar mais frutos, novos ramos. A gente se mudou para nossa casa, lá tinha um monte de árvore. Eu e o Bruno, a gente nunca mexeu com nada dessas coisas. Male-male uma suculenta para deixar viver. Um cacto. E aí o Bruno foi pesquisar. As árvores tudo seca. Seca. Dele lá, vou pesquisar, ver como é que faz aí para podar essas árvores. E não é só cortar, tem um jeito de cortar para te podar, para ela crescer de novo. Ele podou todas elas. Vieram novos ramos, deu flor, todas elas. Só que tinha um espinheiro no meio. Espinheiro é uma coisa, uma bênção, né? Aí onde cai os espinhos, ele vai nascendo mais, né? Mais arvorezinha. Aí esse espinheiro, eu falei, amor, corta para não dar mais. Porque aí eu deixo só o tronco, porque eu quero colocar orquídea. Daí a gente coloca umas orquídeas, fica bonitinho. Mas eu não quero mais isso aí, soltando espinho aqui. O Joshua ia brincar, ai, minha mão, entrou o espinho. E inflama, né? Daí ele cortou o espinheiro. Então essa é a diferença. Quando a gente é podada para dar novos frutos, para crescer, né? E quando a gente é cortada, é para a morte. É para não gerar mais nada. E até nem tinha esse exemplo aqui da árvore, eu que lembrei agora. Aí, é isso que muitas vezes acontece, né? A gente acha que está sendo podada, mas a gente foi cortada em algum momento. Né? Às vezes, no ministério, né, acontece muito isso. Né? A gente acha que é podada, mas está sendo cortada. Machucou, doeu. Né? Então, que vocês hoje possam sentir essa diferença, sabe? Se existe alguma área na nossa vida hoje que está cortada, que em nome de Jesus venha ter novos ramos, dar novos frutos. A palavra de Deus diz assim, saiu aqui. Em Apocalipse, nossa, Apocalipse, Lid. Mas é uma passagem que eu gosto muito. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Aí lá fala que esse rio, por onde ele passava, ele ia, né, trazendo vida, ele ia. E certa vez Jesus, ele encontrou uma mulher no poço, uma samaritana. Jesus, eles não se davam muito bem com os judeus. E Jesus falou para ela que se ela bebesse da água que ele tinha a oferecer, que ela nunca mais ia ter sede. E Jesus estava falando dessa água aqui, de Apocalipse. Essa água que corre do trono dele. Uma água que a gente nunca mais volta a ter sede, que a gente não olha mais para trás, que a gente não retrocede, que a gente não pensa mais em ferida, que a gente não pensa mais em dor, em morte. Jesus falou assim, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água e dará vida eterna. Amém, Jesus. Essa noite,
Jesus, ele fala isso para nós, sabe? Para todas nós. Bebe dessa água. Jesus, ele fala, sinta o cheiro das águas que estão nesse lugar. Existe uma água viva aqui. Ele fala, filha, volta a gerar, filha. Volta a gerar. Volta a gerar na tua casa. Volta a gerar na vida do teu filho. Não desiste do teu marido. Volta a gerar, filha. Gera em oração. Gera em jejum como Esther fez. Pela nação, pelo povo dela. Oh, filha, gera no teu ventre. Coloca no cesto. Protege, filha. Protege. Protege o que eu te dei. Oh, filha, gera o resgatador do mundo. Filha, gera. Protege, filha. Dá destino. Tu é criada para dar destino. Feche seus olhos por um momento. Vou ler aqui para vocês. Queria perguntar em que momento você foi cortada. Onde você foi cortada? Você foi cortada na sua família? Você deixou de sonhar ali? Um dia sua família poderia voltar ou servir ao Senhor. Estou aqui sozinha. Poxa, Deus, estou aqui sozinha. Queria tanto que meu marido estivesse comigo, meu filho. Estou sozinha aqui, Deus. A tua promessa é, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, isso dói em ti. Mas segue gerando. Segue gerando, não deixa de gerar. Como estão as tuas raízes? Elas estão fracas, elas estão secas, elas estão velhas. Como está a tua raiz? A água viva está aqui hoje. Água viva. Sinta o cheiro das águas, deixa a água te tocar. Ah, Jesus, toca nossas raízes nessa noite, Pai. Toca as nossas raízes, Deus. Você fala que não tem mais vida aí dentro de você. Por isso você não pode derramar nada na sua casa, no seu trabalho, nas pessoas que te cercam. Você fala que não tem mais vida, por isso você não consegue mais buscar Deus como antes. Você não consegue mais exercer seu ministério porque você acha que não tem mais vida. Mas tem raiz ainda, tem raiz, tem tronco. Recomeça da onde te cortaram, recomeça, libera o que você tem que liberar, libera quem você tem que liberar, recomeça. Ah, Deus, vem, Pai, restaura, Senhor. E sonhar, então, um dia eu falei para Deus, eu disse, Deus, eu não quero mais sonhar. Porque eu não posso sonhar, não depende só de mim, Deus. E eu parei de sonhar. E hoje, passou tanto tempo, eu olhei para trás e eu vi que muitas coisas que eu queria, eu podia ter feito. Sabe, então não deixe de sonhar. O processo da gestação, ele é doloroso. Gerar um sonho não é fácil. Sonhar os sonhos de Deus não é fácil. Mas é possível, o Senhor está contigo. Ah, Senhor, reaviva, reanima, faz reagir nessa noite, Pai. Todo sonho, Senhor, que foi enterrado, sabe, Deus, todo sonho que ficou debaixo da terra, Deus, junto com essas raízes secas. Oh, Deus, vem e faz florescer, Pai. Faz florescer, Senhor. Faz florescer neste novo tempo, Pai, em nome de Jesus. Que toda raiz de amargura, de rejeição, Senhor, caia por terra agora. Que toda doença, toda infertilidade, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que aonde, Senhor, havia infertilidade, doença, úteros estéreis, Deus, neste momento, haja uma ramificação nova. Uma ramificação nova, Pai, em nome de Jesus. Existe esperança, porque quando bebemos da água que Jesus nos serve, não voltamos a ter sede. Isso é o que a palavra nos afirma.
E talvez você hoje esteja aqui. Lide, mas eu estou gerando, Lide, estou tranquila. Estou no meu ministério, minha família está ok, está tudo ok. Está tudo certo. Mas só que o processo não está fácil. O processo não está fácil mesmo. O processo não é fácil. O processo ele gera desconforto, ele dói, nos põe de repouso, cansaço, preguiça, pensamento, desistência, autossuficiência, achando que a gente não precisa de Deus para nada, desobediência. O processo, se a gente não cuida, ele nos leva para muitos lugares, menos o caminho de Deus. Seja você uma Joquebede que protege, que gera. Seja você uma Esther que gera no seu espiritual. Seja você a Maria, mãe de Jesus, que resgatou a todos nós. Sabe, a gente tem que acreditar no que Deus acredita para nós. A gente tem que acreditar no que Deus acredita para nós e confiou a nós. Porque através da nossa vida, a gente pode gerar muita coisa. Eu fico olhando para essas mulheres, eu fico impressionada. Eu disse, e se Maria tivesse dito não para Deus? Deus ia levantar outra mulher. Porque ele tinha que mandar o resgatador. Mas não seria Maria. Sabe? E se a Joquebede não tivesse obedecido? Deus ia dar um jeito de salvar Moisés. Mas não teria o nome dela ali, a mãe protetora. Sabe, e se Esther não tivesse se levantado em jejum e oração pelo povo dela, clamando a Deus misericórdia, ela não teria salvo ninguém, não teriam vivido o que viveram ali naquela época. E assim é com a gente. Se eu não me levantar e eu não crer no que Deus colocou na minha mão, eu não vou ver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou ser espectadora de várias histórias, menos da minha. Assim é na vida de cada uma de nós que está aqui hoje. Cada uma de vocês tem uma história, tem algo para cumprir. Deus tem algo planejado para você cumprir. Mas enquanto o útero estiver doente, não vai gerar nada. Queria que você, orasse e colocasse diante de Deus agora. Tudo assim, que você vê que você abandonou, que você deixou de sonhar, tudo isso que foi falado agora, coloca diante de Deus. E pergunta para Deus. Muitas vezes a gente não sabe onde está a nossa dor. Eu não sabia onde estava a minha dor. Eu não sabia onde eu tinha deixado de gerar. Eu nem sabia que ela existia. Depois Deus me mostrou, me levou no dia que eu tinha falado para Deus, o que eu tinha falado para Ele, e aonde foi como se fosse uma chave. Eu fechei essa porta e nunca mais. Eu tinha 9 anos de idade. E eu fui me descobrir aos 24. Sabe, então, peça para Deus. Deus, mostra os quartos escuros, Deus. Revela para mim aonde eu preciso. Aonde eu preciso, Senhor. Onde eu preciso perdoar. Aonde eu preciso liberar. Aonde eu preciso, Senhor, de cura. Onde eu preciso, Pai, aquela palavra que me feriu tanto, Deus, me cura hoje, Pai. Aquele toque diferente, Pai, que me fez sentir tão nojenta, Deus, cura hoje, Senhor. Aquela palavra maldizente do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, me cura hoje, Pai. Eu não sou aquilo, eu sou o que o Senhor me desenhou para ser. Em nome de Jesus.